E hoje temos aqui na Casa de Jesus o trabalhador aqui da casa, Antônio Mores Cury, que irá nos falar sobre a colheita é obrigatória. Que Jesus o abençoe. Fique à vontade. Uma boa tarde a todos. A colheita é obrigatória é a expressão que termina uma das frases de Jesus, que seguramente a maioria já conhece. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Jesus, nosso modelo e guia, nosso mestre, nosso irmão mais velho, nosso amigo de todas as horas, de todas, é um fenômeno de uma capacidade de síntese impressionante. Ele conseguia dizer e transmitir muitas coisas com poucas palavras, com frases simples e diretas. Algumas muito conhecidas, como por exemplo, a cada um segundo as suas obras. Ele não disse a cada um segundo o seu discurso, segundo a sua fala. Ele foi objetivo e direto. A cada um segundo as suas obras. Outra expressão. Cada um terá que dar conta de sua administração. Cada um de nós terá que dar conta depois da nossa administração, individualmente. Ou seja, teremos que dar conta do que fizemos com os talentos, com os recursos, e não apenas econômico-financeiros, mas com os recursos de toda a ordem, da inteligência, da vivacidade, da disposição. Cada um terá que dar conta destes talentos que nos foram confiados. E há tantas e tantas expressões que chamam a atenção sempre. E claro, o seu ensinamento maior está circunscrito a uma frase, a uma célebre e milenar frase, com a qual Jesus conseguiu reunir toda a lei e todos os profetas. Sabem lá o que é isso? Conseguir reunir toda a lei da época em que aqui esteve e todos os profetas em uma única frase, que todos sabemos, seguramente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nesta frase estão embutidos alguns conceitos da maior valia. Por exemplo, quem ama o próximo como a si mesmo, estará, exatamente por este motivo, amando a Deus sobre todas as coisas. E a recíproca também é verdadeira. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, seguramente estará amando ao próximo como a si mesmo. E neste preceito há um pré-requisito: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para amar ao próximo como a si mesmo, é preciso que a pessoa se ame. Existe esse pré-requisito. Não está dito, mas está subentendido. Ou seja, eu preciso me amar primeiro, para depois estar em condições de amar plenamente ao outro. É claro que a gente vai amando como é possível, mas idealisticamente o esquema é este: é preciso que eu me ame, que eu me aceite como eu sou, para poder amar plenamente ao outro. Enquanto não pudermos nos amar, vamos amando aos outros como seja possível. E para que nos amemos,
que é um pré-requisito para amar aos outros, é preciso que nós nos conheçamos. Compreenderam? Está inteligível? É preciso que eu me compreenda, que eu me conheça, para que eu possa amar. Não é de graça que em O Livro dos Espíritos está dito que o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, é a chave do progresso individual. O conhecimento de si mesmo, repito para enfatizar, é a chave do progresso individual. Está na questão 919 de O Livro dos Espíritos, a obra mais importante do Espiritismo, a obra fundamental. Para falar sobre a colheita é obrigatória, eu vou me valer de uma página deste livrinho aqui, que talvez alguns conheçam, Minutos de Sabedoria. Conhece? A senhora conhece? De C. Torres Pastorino, é o autor deste livrinho, escrito quando ele era encarnado, hoje ele já é desencarnado. C. Torres Pastorino, nome completo, Carlos Juliano Torres Pastorino. Eu escolhi a mensagem de número 1628. Este livrinho contém 288 mensagens, por incrível que pareça. É que são mensagens muito pequenas. Eu vou ler a questão 168. A questão não, perdão, a mensagem. É muito rápido. Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem, mas somos donos do nosso amanhã. Se construiu um presente doloroso, fique alerta para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. E é essa a mensagem que está deste lado do livro, porque do outro lado é outra mensagem. Só esse pedacinho aqui. Antes de começar a analisar o texto, que praticamente fala por si, rápidas pinceladas sobre a vida do professor Carlos Juliano Torres Pastorino. Ele era uma pessoa, um jovem muito vivaz, muito interessado no estudo, no conhecimento. Demonstrava isso clarissimamente. E tinha uma vocação para o sacerdócio. Quando ele estava por volta dos 19 anos, ele foi a Roma, na Itália, participar de um curso, de um seminário no Vaticano. Para quem não sabe, o Vaticano é uma área territorial que fica no território da Itália, mas é um país como se fora independente. É encravado na Itália, mas é um país diferente. Tem diplomata, tem representantes, tem banco, etc. Estou repetindo para relembrar apenas. Quando chegou lá, aos 19 anos, começou a participar do seminário, e quando atingiu a cerca de 23, 24 anos, foi ordenado padre. E estava pretendendo prosseguir na carreira sacerdotal. Nos comentários que eu vou fazer aqui, por favor, não há qualquer crítica à Igreja Católica Romana. O Espiritismo respeita todas as religiões e todas as crenças. Não há nenhuma crítica, e muito menos negativa, ao que eu vou falar. O Espiritismo respeita, repito, todas as crenças. Respeita quem não tem crença. E respeita também os ateus. Eu, por exemplo, tenho alguns amigos que são ateus.
Eles me respeitam com a minha convicção espírita e eu os respeito por eles não acreditarem em nada. Não acreditam na existência de Deus. Não têm religião alguma, não professam, não seguem. Muito bem. Quando ele tinha se formado padre, logo em seguida, ele achou um pouco esquisito que o Papa da época estava demonstrando simpatia e até uma certa concordância com os movimentos europeus existentes à época, iniciantes à época, do nazismo de Adolf Hitler na Alemanha e do fascismo de Benito Mussolini na Itália. Ele achou um pouco esquisito que a igreja concordasse com isso. Está baixo o volume? Um pouquinho mais alto? Está baixo? Alquine, por favor. Melhorou agora? Oh, beleza. Oh, que bom que alguém avisou. Sempre tem alguém para nos ajudar. Obrigado. Ele achou muito esquisito isso. Muito estranho. Mas continuou. Logo em seguida, ele ficou pasmo com a informação de que o Papa da época não receberia Gandhi nos trajes que Gandhi costumava usar, porque o cerimonial exigia uma determinada vestimenta toda formal para que a pessoa que ali chegasse se entrevistasse, se avistasse com o Papa. E aí o professor Pastorino ficou surpreso e começou a pensar: se Jesus viesse agora à Itália, ao Vaticano, e quisesse se entrevistar com o Papa, não conseguiria, porque as vestes de Jesus eram similares às vestes de Gandhi. Gandhi, esse líder indiano, Mohandas Karamchand Gandhi, que liderou mais de 300 milhões de indianos à sua época, sem qualquer violência, sem qualquer traço de violência, apenas com a palavra, com o poder de persuasão, com os argumentos, buscando obter, entre outras coisas, a independência do seu país, da Índia. Ele pensou assim: se Jesus aqui chegasse com trajes semelhantes como eram, similares como eram aos de Gandhi, não seria recebido. E com isso decidiu se afastar da igreja e da carreira sacerdotal. E voltou ao Brasil, porque ele é brasileiro, com cerca de 29 anos. Claro, continuou acreditando firmemente em Deus, que nós, os espíritas, definimos através do Livro dos Espíritos, na questão número 1, Deus sendo a inteligência suprema e a causa primária ou primeira de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Continuou firmemente acreditando em Deus e prosseguiu lendo, estudando, dando aulas. Ele tinha uma cultura grandíssima. Traduziu livros de vários idiomas, do inglês, do francês, do italiano, clássicos do latim, do grego. Era professor de várias línguas, tornou-se jornalista. Enfim, um homem de uma cultura geral extraordinária e muito sensato, muito equilibrado. Pois bem, ele nasceu em 1910, em novembro de 1910. Quando ele tinha quase 40 anos, no ano em que ele completaria 40 anos, caiu-lhe às mãos o Livro dos Espíritos. E ele leu com o maior cuidado, releu, e ao término da releitura, declarou-se espírita. E a partir dali, começou a frequentar um centro espírita no Rio de Janeiro, cujo centro deu origem ao Lar Fabiano de Cristo, por muitos conhecidos.
Participou de vários congressos, seminários, palestras, em vários estados. E continuou estudando firmemente em todas as áreas do conhecimento, porque ele tinha avidez pelo conhecimento, pela cultura em geral. Fez palestras espíritas, lógico. Fazia programas de rádio, tornou-se jornalista. Fundou, com outras pessoas, a Associação Brasileira de Jornalistas de Escritores Espíritas. Fundou a CAPEM e outros órgãos. E o seu grande sonho, a sua grande aspiração, era ensinar sabedoria. Ele gostaria de ensinar sabedoria. Estava em Brasília, numa determinada ocasião, recebeu de um amigo muito abonado financeiramente um terreno por doação gratuita, sem ônus, não oneroso, e lá começou a construção da Universidade Livre, onde ele pretendia, junto com outros colaboradores, é claro, ensinar sabedoria. Erguidas as primeiras construções, foi começando a aplicar as aulas e trouxe para ali os seus 8.000 volumes de livros. Ele tinha uma biblioteca de 8.000 volumes. Eu disse que ele se tornou espírita depois que terminou a leitura do Livro dos Espíritos, no ano em que iria completar 40 anos. Esse detalhe pode parecer irrelevante para a grande maioria, mas para mim chama muita atenção. Por quê? Porque eu vejo muita gente dizer: ah, mas agora eu já passei da idade, vou estudar agora, já tenho 45 anos, já tenho 30 anos, estou velho demais, agora não, eu vou deixar para outra encarnação, como muitos dizem. Alguns iniciantes dizem do Espiritismo: não, vou deixar isso para outra encarnação. Primeiro que é um tremendo equívoco dizer isso e um tremendo risco, porque nós não sabemos o que seremos na próxima reencarnação. Não sabemos se viremos nas condições em que nos encontramos atualmente, na presente encarnação, com possibilidade de deslocamento, de inteligência para entender o que está sendo dito, de trabalhar, de formar uma família, de cumprir as suas obrigações, tarefas e etc. Com 40 anos. E esse é um exemplo pequeno, porque eu posso dar um melhor ainda, que é Allan Kardec. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nosso Allan Kardec, começou a lidar com as coisas do Espiritismo quando tinha cerca de 50 anos. E em menos de 15 anos deixou esta obra monumental, que favorece o mundo inteiro até hoje, pelos esclarecimentos, orientações, consolo e etc., que fornece, para quem se dispuser a ler e a estudar. Eu me alonguei um pouquinho sobre o professor Torres Pastorino, e se o Leandro de Souza, nosso companheiro aqui da casa, aqui estivesse nesse momento, eu diria que ele também gostava, falava e ensinava o Esperanto, que o Leandro é professor de Esperanto aqui, né? O Esperanto, a língua internacional, fundada pelo médico polonês Luiz Zamenhof. Ok? Voltemos agora ao texto. Primeira expressão: não se desespere diante das dificuldades. É uma lição. Por quê? Porque se nós que já frequentamos a casa espírita há algum tempo, se nós que estamos estudando o Espiritismo, seguramente já sabemos que nós vivemos no planeta Terra, atualmente, que é um planeta de provas e de expiações, e, portanto, de categoria inferior no universo, onde prevalecem ainda o mal e a imperfeição. Ora, usando o raciocínio lógico dedutivo, se aqui prevalecem o mal e a imperfeição, é lógico
que não há perfeição, como é lógico que teremos dificuldades. Todos teremos dificuldades. Temos, tivemos ou teremos. Isso não é praga, é uma realidade. Todos os viventes da terra passarão por dificuldades. Ao contrário do que possa parecer, são traços comuns a todos nós, que teremos dificuldades de toda ordem. E para quem gosta de decifrar com termos simples e diretos, poderíamos dizer: não se desespere diante das dificuldades, vírgula, porque não adianta nada se desesperar, porque o desespero não resolve coisa alguma. Porque se desesperar, resolvesse alguma coisa, nós aqui na tribuna aconselharíamos: vamos nos desesperar, porque vamos encontrar as soluções para as nossas questões, para os nossos problemas. Assim como a gente faz com reclamação. A reclamação não resolve coisa alguma, ao contrário, agrava. Disse o espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no extraordinário livro chamado Agenda Cristã, que as suas reclamações, ainda mesmo as afetivas, não acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. É uma paulada na moleira. As nossas reclamações não resolvem nada, em primeiro lugar. E em segundo lugar, com elas nós nem conquistamos a simpatia do nosso interlocutor, de quem está nos ouvindo. Está inteligível? Está todo mundo me olhando tão sério? Ok. Eu deveria ter feito essa pergunta antes. Há alguém chegando pela primeira vez na casa? Por favor, levanta o braço se tiver. Uma, duas, três. 3 pessoas apenas. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e bem acolhidos no Centro Espírita Casa de Jesus. Vejam que nome inspirado. Quando entrei aqui pela primeira vez e vi esse nome, eu digo: nossa, que inspiração. Um centro espírita com esse nome. Centro Espírita Casa de Jesus. Aonde é que você vai? Eu vou à Casa de Jesus. Sabe lá o que é isso? Um espírito puro, o espírito mais puro que a terra já conheceu. Nosso modelo e guia, questão 625. Nosso modelo, o livro dos Espíritos, a obra fundamental. Nosso modelo e guia, Jesus. Segunda frase: colhemos aquilo que plantamos. É o título, praticamente, da exposição. E podemos dar exemplos bem simples. Se eu planto uma semente de abóbora, eu não posso esperar colher um abacaxi ou uma melancia. É evidente. Nós só vamos colher aquilo que tivermos plantado. Por isso a sabedoria popular, que é fruto de longa observação do dia a dia, construiu a frase: quem semeia ventos, colhe tempestades. Em outras palavras, se eu sou educado com alguém, ou com todas as pessoas, o que é que eu recebo de volta? Educação. Se eu sou respeitoso e respeitador, eu recebo o mesmo em troca. E assim sucessivamente. Nós colheremos exatamente aquilo que plantamos. Nada diferente, nada de mais, nada de menos. É um alerta? É um baita alerta. Para que modifiquemos a nossa postura, a nossa compostura, o jeito de ser. Não estamos querendo dizer com isso que devemos ser circunspectos. Isso nem sempre quer dizer seriedade. Nós podemos ser sérios, mas ao mesmo tempo alegres, risonhos, sorridentes. Até um detalhe curioso, vou abrir um parênteses para dizer. Muita gente
se pergunta, puxa, mas Allan Kardec, que é o nosso professor Hipólito Rivaio, tem uma fisionomia tão fechada, tão austera. Lembram da fisionomia do professor Kardec? Não tem aqui. Mas devem estar lembrados, sim? Há pouco tempo atrás eu descobri por quê. Faz pouco tempo que eu descobri por que ele tinha essa fisionomia. Porque ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804 e desencarnou no dia 31 de março de 1869, ou seja, no século XIX. E as pessoas só passaram a sorrir para tirar fotografias a partir do ano de 1950, no século XX. Não era costume as pessoas sorrirem para tirar fotografias, na época de Kardec, por exemplo. Mas ele era afável, ameno, sorridente. Para fotografias não, porque não era costume da época. Hoje não, né? Hoje tirar uma fotografia e não sorrir está fora do esquadro atual, principalmente com o advento da tecnologia, dos smartphones, etc. E selfie para cá e selfie para lá, todo mundo sorrindo, né? Tira a fotografia do prato, sorri junto, né? É isso aí. Fotografia de todo jeito. Vou fazer uma coisa proibida. Acabei de fazer uma coisa proibida. Há pouco tempo eu li um livro sobre comunicação, cujo autor me escapa agora, que dizia que o expositor, qualquer expositor, não só espírita, não deve fazer isso que eu fiz durante a palestra, tomar um pouco de água, porque é possível que na plateia haja várias pessoas com sede e sentirão mais sede ainda. Sério? E é verdade, né? Sentiu. Mas eu conto com a compreensão e com o perdão de vocês, né? Vejo que é uma espécie de treinamento, há uma troca. Eu cometi um erro, uma falha, sei que cometi, porque já li que não é assim que se faz, sei que cometi, tenho ciência e consciência, mas conto com a benevolência, com a tolerância e, sobretudo, com o perdão de todos os que estão aqui presentes nesta tarde. A terceira frase: somos escravos do ontem, mas somos donos de nosso amanhã. É uma verdade irrecusável. Somos escravos do ontem. Por quê? Porque o ontem não se pode mudar. O ontem, o passado, não precisa ser ontem, dia 23. Começo do ano de 2018, 3 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 50 anos atrás. Não se muda. Como disse um ministro há muitos anos atrás, isso é imexível. Ele foi objeto de chacota, de brincadeiras, porque essa palavra não existia naquela ocasião, imexível. Ele foi objeto de zombaria. Hoje essa palavra está dicionarizada. Existe a palavra imexível, não se mexe. Então, somos escravos do ontem. O ontem, como se dizia em latim, tolitor quaestio, questão encerrada, não se mexe mais. Não tem como mexer. Mas há um contraponto nesta mesma frase, formidável. Mas somos donos de nosso amanhã. Somos donos de nosso amanhã. O que significa isso? Amanhã, dia 25 de novembro de 2018, por exemplo, vai ser bom ou vai ser mal, dependendo da plantação que eu fizer. Eu vou colher amanhã o que eu terei plantado hoje. E isso diz respeito também ao futuro. Vai depender o futuro do que eu fizer por enquanto. Enquanto eu vou caminhando bem, fazendo o que devo, cumprindo as minhas obrigações,
sendo honesto, honrado, decente, cumprindo com as minhas obrigações pessoais, familiares, etc., ótimo, estou no bom caminho, vamos em frente. E nesse particular, diga-se de passagem, que o Espiritismo, além de todo o fascínio que nos proporciona a todos, tem algo extraordinário, a meu ver, que é o fato de não impor nada a ninguém. O Espiritismo não impõe nada a ninguém. A pessoa aceita se quiser, se não quiser, não aceita. Aceita se estiver convencida, se não estiver, não aceita. Segue os preceitos, os fundamentos, as orientações, se o desejar. Se não desejar, não precisa. Por quê? Porque depois de você ler, estudar, refletir, aprender e principalmente compreender, você tem a certeza absoluta de que é, por exemplo, um espírito como todos nós somos. Os que estamos aqui, somos espíritos neste momento encarnados, vestindo essa roupa que se chama carne, um corpo denso, um corpo grosseiro, mas compatível com a vivência na Terra. É como se descêssemos a um oceano, ao mar. Precisamos de equipamento compatível, um escafandro, ou coisa que o valha. Para viver na Terra, nós precisamos deste corpo material, que é o veículo com o qual sobre ela transitamos. Não impõe nada a ninguém, não tenta convencer ninguém. O convencimento é pessoal de cada um, dependendo da leitura, do estudo, da reflexão, da convicção que vai obter, porque geralmente a convicção se obtém através da leitura, do estudo e da reflexão. Estando convencido de que você é um espírito, muda totalmente o panorama da sua vida. Você sabe que esta vida é transitória, que a vida verdadeira é a vida espiritual. Quando chegar o momento da desencarnação, e chegará para todos nós, o que vai acontecer? O corpo físico, sim, vai morrer, vai se decompor, vai se transformar, ou será cremado. Mas o espírito não. O espírito sai do corpo, mas não sai da vida. Ou seja, nós somos espíritos imortais e viveremos para sempre. Com esta informação de que viveremos para sempre, mais do que nunca é importante que plantemos bem. Que plantemos bem para colhermos bem, porque viveremos para sempre. Sabe lá o que é isso? Você estar convencido de que vai viver para sempre e de que terá outras oportunidades na vida de melhorar-se, de progredir, de avançar, intelectual, moralmente, todos teremos. E é uma doutrina baseada na razão, no raciocínio. Tanto é verdade que a definição espírita de fé contém a palavra razão. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Onde está dito isso? Na página de abertura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, se não bater com a minha razão, eu não aceito. Se não bater com a minha lógica, eu não aceito. Só aceito aquilo que a minha razão aceitar. Vale para todos nós. Eu acho formidável. Vamos em frente. Se construir um presente doloroso, fique alerta para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Porque às vezes a gente passa por uns pedaços, difíceis. Todos nós, com dores físicas, dores morais, que são as mais doídas, com dificuldades de incompreensão das outras pessoas, mesmo de familiares, de pessoas que teoricamente nos querem bem,
É normal. Acontece com uma frequência enorme termos dificuldades. Pois vivemos num planeta de categoria inferior, onde prevalecem o mal e a imperfeição, não estamos nos céus. Então, muitas vezes o presente é doloroso mesmo. Gente se arrastando, literalmente, mas querendo continuar por aqui. Fazendo todo o possível para prosseguir a sua jornada na Terra. Crescendo, não importa com que tipo de dificuldade. Mas há dores que são mais sofridas, outras menos, dependendo muito da confiança que tenhamos, da fé, da esperança, da certeza de que melhores dias virão. E muito a depender do que fizermos ou do que estivermos fazendo. Para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Muita gente acha que felicidade é alguma coisa que está ali. Se eu chegar no fundo desse salão, deste auditório, a felicidade está lá me esperando. Não está, não. A felicidade é construída de momentos, e às vezes fugidios. De momentos. Ela não chega lá e você encontra a felicidade e acabou. Não, é uma construção permanente de felicidade. Temos momentos de felicidade. E o amor, então, nem se fala. O amor, de um modo geral. Porque o amor é a lei maior da vida. É a lei maior da vida. Qual o ensino máximo de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isto significa, em outras palavras, que o amor é a lei maior da vida. Devemos sempre procurar nos amar. Amar de que jeito? Compreendendo a dificuldade alheia, tendo tolerância, procurando ser mais simpático, mais afável, menos grosseiro. E às vezes a gente erra muito. De vez em quando nós nos perdemos. Se vem uma pessoa falar conosco em voz alta e às vezes aos gritos, nós, ao invés de nos mantermos calmos, em tom respeitoso e respeitador, desatamos a falar na mesma faixa vibracional do nosso irritado interlocutor. Isto em nada contribui para o entendimento, para a compreensão. A gente sabe, mas acaba errando. É por isso que a vontade é deveras importante. Disse Leon Denis, um dos clássicos da doutrina espírita, no extraordinário livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O princípio superior, o motor da existência é a vontade. Vou repetir o final para que memorizemos. O motor da existência é a vontade. Se eu quero, eu faço. Se eu desejo, eu realizo. Isto é tão verdadeiro que até a sabedoria popular, fruto da observação do dia a dia, construiu a frase: querer é poder. Leon Denis disse isso. E disse isso, sabem quando? No ano de 1948. Não, acho que estou confundido. Não tenho certeza do ano. Não importa o ano, importa a frase. Estou confundido. Depois dos 47, complica. Importa a frase, que essa frase é correta. O princípio superior, o motor da existência é a vontade. Se eu tenho vontade, não, eu vou me dedicar
durante 15 minutos todos os dias a ler texto espírita. O que mais me agrade? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Para os que estão chegando pela primeira vez, recomendo, se quiserem ler algo que dê uma noção muito boa do que é o Espiritismo, leiam o que é o Espiritismo do próprio Allan Kardec. É um livrozinho que tem 100 e poucas páginas, dá uma noção excelente do próprio professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Pessoalmente, consideramos fazer o bem um dos maiores segredos da vida. Pessoalmente. Fazer o bem não tem contraindicação alguma. Não tem efeito colateral negativo. Fazer o bem, faz bem. Quem faz bem, quem faz o bem sempre, está em paz com a sua consciência, com o seu coração. Quem faz o bem sempre está em paz com a sua consciência. E como sabem aqueles que vêm à casa de Jesus há mais tempo, é na consciência que estão escritas as leis de Deus. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. De tal maneira que aquela pessoa que mora lá no interiorzinho, que não tenha luz elétrica, que não receba jornal, que não entre telefone e muito menos celular, que não tenha nenhum tipo de informação. Nada obstante tudo isso, esta pessoa sabe se ela errou ou se ela acertou no que fez, na decisão que tomou. Por quê? Porque é na consciência que estão escritas as leis de Deus. Fazer o bem, portanto, de todas as formas, para preparar um futuro melhor. Ser um homem de bem. Homem no sentido geral, homens e mulheres, né? Ser uma pessoa de bem. Aliás, não posso esquecer de dizer isso, porque está na Revista Espírita de julho de 1859, e eu tenho certeza que é o mês e que é o ano, neste momento, está dito que o objetivo do Espiritismo é o de tornar melhores aqueles que o compreendem. Qual o objetivo do Espiritismo? O de tornar melhores as pessoas, nós, aqueles que o compreendem. E para compreendê-lo é necessário fazer o quê? Ler, estudar, refletir, aprender, compreender. É uma delícia, isto é uma delícia. Ler e estudar é uma delícia. Para quem não tem este hábito, eventualmente, é uma delícia, um convite que fazemos. Depois que pegar esse hábito, 15 minutinhos por dia, vou me dedicar à leitura de um texto espírita. De repente, está lendo. Se por acaso um dia houver um atrapalho e faltar, aquilo vai fazer uma falta enorme. Como se estivesse morrendo de sede e a água não estivesse disponível. Porque a pessoa vai aumentando o grau do seu conhecimento, aumenta o seu vocabulário, aumenta a sua convicção, aumenta e pode mudar o seu modo de ser e de se comportar, e etc. Vejam qual a finalidade do Espiritismo: tornar melhores as pessoas que o compreendem. Disse o nosso professor Rivail, Allan Kardec, em 1859, em julho de 1859. Fazer o bem sem olhar a quem. E sempre é tempo de começar ou de recomeçar.
Não adianta, de nada adiantaria eu dizer, não, mas eu passei da idade, tenho cabelos brancos, para dar e vender. Agora não adianta, vou deixar para a próxima. Perigoso. Não sei se virei na próxima reencarnação, nas mesmas condições de agora. Não sei se terei os mesmos recursos de agora, em que posso ainda caminhar, me deslocar sozinho. Tenho condições de saúde até para falar, neste momento, nesta altura da minha vida, na presente existência, porque a vida é uma só. Detalhe, viveremos para sempre, mas a vida é uma só. Tem gente que diz, não, a vida é uma só. Perfeito, a vida é uma só. Falta acrescentar algo. A vida é uma só, porém desdobrada em várias existências. Teremos várias reencarnações pela frente, como já tivemos outras tantas para trás. E muita gente tem exemplos aos borbotões disso. Mozart, famoso compositor de música clássica, com 4 ou 5 anos ele compunha as músicas. Não estava nem na escola formal. De onde veio isso? Um sul-coreano com 17 anos, nos Estados Unidos da América, recebeu o título de doutor em física, com 17 anos. De onde veio isso? Vem de graça? Deus é parcial? A alguns beneficia e a outros prejudica? Isso tudo é aquisição no passado. Beethoven, para quem não sabe, sua mãe e seu pai tiveram 3 ou 4 filhos e todos eles nasceram com defeitos. E de repente, ela ficou grávida. E a família inteira aconselhou, e o médico também, aborte este nenê, porque vocês vão ter um problema, mais um deficiente. A mãe de Mozart não concordou, negativo, não concorda. Vai até o fim. Nasceu com problema? Nasceu meio surdo, mas nasceu. E ele era só o Beethoven, que nos deixou esse legado de música clássica, que todo mundo que aprecia esse tipo de música, venera e agradece. Vou dar um exemplo bem recente, que recebi um dia desses pelo WhatsApp, que descobri com vocês aqui nesse auditório, que é uma rede social. Eu não sabia disso, viu, Fábio? Não sabia que o WhatsApp era uma rede social. Para mim, a rede social era Facebook, Instagram. O WhatsApp, para mim, era um modo de mandar mensagem e receber. Um dia desses eu recebi um videozinho bem curto de uma pessoa falando em italiano, contando a história dele. Disse o seguinte, que sua mãe ficou grávida. Isso já cerca de uns 60 anos atrás, mais ou menos. Isso eu estou calculando. De repente ela teve um problema, não de apêndice, aquele outro órgão que geralmente se opera. Como se chama? Vesícula, isso, obrigado. Teve um problema de vesícula. Naquela época, a medicina não era avançada como é hoje. O médico aplicou uma porção de gelo em cima da vesícula. Uma quantidade gigantesca e duradoura de gelo. E quando terminou o tratamento, disse à senhora, é melhor a senhora abortar, porque o nenê vai nascer com defeito. O senhor tem certeza? Tenho. O nenê vai nascer com defeito pela quantidade de gelo aplicada em cima desse órgão. Ela parou para pensar, a família inteira aconselhou que ela fizesse isso, ela não aceitou. E nasceu o nenê, e nasceu com defeito. E o defeito era cegueira de nascença, cego dos 2 olhos. Conhece essa história? Ninguém conhece? Quem era o menino?
Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, esse extraordinário cantor cego italiano, que encanta o mundo, e que é casado e que tem filhos que enxergam. A mãe dele firme. E assim, esse é um exemplozinho que eu resolvi dar porque recebi agora há poucos dias. Mas há N exemplos de reencarnação. Como é que uma pessoa com 4, 5 anos de idade, que nem frequenta a escola, que nem tem alfabetização, ainda que não foi alfabetizado, pode falar uma outra língua que não a do país onde ela renasceu? Fala fluentemente. De onde vem isso? É claro que isso tudo é acúmulo do passado. Acumulou esse conhecimento, consolidou e é dela, ninguém tira. Em outras palavras, tudo que nós conseguirmos aprender será nosso e irá conosco. Quando chegar o momento da nossa desencarnação, os bens da terra, na terra ficarão. Vão conosco o conhecimento adquirido e consolidado e as virtudes conquistadas. E, naturalmente, os erros, males e equívocos não superados e não reparados. Por isso, para finalizar, eu insistiria em dizer: optemos por praticar o bem sempre, em qualquer situação e em qualquer circunstância, por mais graves que sejam. Não tenhamos um átimo de dúvida, de hesitação em optar pelo bem sempre. Jamais nos arrependeremos. Vamos optar pelo bem, que estaremos vivendo melhor, favorecendo a nós mesmos e favorecendo aos outros. Praticar o bem não tem contraindicação. Praticar o bem faz bem. Praticar o bem torna a nossa alma leve, suave, e a paz está junto conosco. Aproveitemos a oportunidade. Muito obrigado.